Nesse vídeo aqui eu vou analisar uma carteira muito interessante de um investidor que é muito leigo, mas ainda assim investe melhor do que 95% das pessoas. E aliás, é a melhor carteira aqui que eu já analisei nessa série de vídeos, mas que ainda assim, com alguns ajustes, ela poderia ter um potencial maior de rentabilidade e com isso esse cara aqui ele poderia se aposentar de 5 a 7 anos antes do que ele pretende se aposentar. Presta muita atenção no que eu vou te mostrar aqui. Bom, então vamos lá, tá? Vamos chamar esse cara aqui de Ricardo. Quando a gente recebeu a carteira do Ricardo, a gente viu que ele não investia nada em renda variável e tudo 100% em renda fixa, sendo uma distribuição de mais ou menos metade renda fixa inflação e metade pós-fixada, né? Tinha um pouquinho aqui de pré-fixada, mas fica praticamente meio a meio, 45, 55. E aí quando eu vi essa composição eu pensei, beleza, agora vamos olhar ativo por ativo, esse cara vai estar cheio de CRI, CRA, debenture, mas quando a gente for olhar o que estava por trás dessa composição, a gente teve uma surpresa muito boa. Esse cara, ele basicamente investe apenas em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e títulos de emissão bancária com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Sendo que, claro, ele tem um peso muito grande aqui em LCAs do Banco do Brasil, um montante investido maior do que o que garante o Fundo Garantidor de Crédito, mas é o Banco do Brasil, né? Muito estável, a chance de quebrar é praticamente nula. Então, uma carteira aqui que está com pouquíssimo risco de crédito e tem alguns ativos bem interessantes, sobretudo pela taxa que esse cara foi comprando. Ele montou essa carteira aqui há pouco tempo. E aí, quando eu vi isso aqui, eu me perguntei, poxa, por que esse cara investe assim? Vamos entender um pouco melhor. A gente foi conversar com o Ricardo e o que a gente descobriu, tá? O Ricardo, ele tem um cargo público, quer viver de renda com uma renda passiva que fique entre 20 a 25 mil reais, quer que isso aconteça num prazo entre 10 e 15 anos e consegue fazer aportes mensais de 5 a 10 mil reais por mês. A gente foi atrás dessas informações, por quê? Porque o Ricardo estava fazendo uma sessão de consultoria gratuita aqui com o Clube do Valor e antes da gente olhar para investimentos, a gente tem que olhar para o investidor. A gente tem que entender onde é que esse cara quer chegar, o que ele quer da vida, né? Dinheiro para ele é uma ferramenta para quê? Nesse caso, para o Ricardo, o dinheiro era uma ferramenta para ele ter renda passiva daqui a uns 10 a 15 anos. E a gente começou a montar um plano com ele, que eu vou te mostrar aqui com a nossa planilha para cálculo de independência financeira. O Ricardo falou que quer uma renda de 20 a 25 mil reais por mês de forma passiva. Eu vou botar aqui 22 mil reais e 500 de renda passiva desejada na nossa planilha. Vou botar aqui o patrimônio inicial dele, que é 1 milhão e meio, 1 milhão 550 mil mais ou menos. E vou botar aqui aportes mensais de 7.500 reais por mês. Porque ele falou que faz entre 5 e 10 mil, que às vezes ele consegue um pouco mais, às vezes um pouco menos. E aí para a gente entender em quanto tempo ele vai conquistar a liberdade financeira, a gente precisa definir qual vai ser a taxa de retorno acima da inflação da carteira dele, o quanto a carteira dele vai render já descontado custos para investir e já descontado da inflação. Eu vou te mostrar como é que a gente estima isso. São basicamente duas formas e a primeira delas é olhar para a rentabilidade prometida dos ativos que esse cara está investindo. Vou te mostrar aqui, mas antes, tá? Se você quiser ter acesso a essa planilha aqui para você criar o seu próprio plano para liberdade financeira, você pode pegar uma cópia dela de forma totalmente gratuita, apertando aqui no primeiro botão na descrição ou no link que vai aparecer aqui no card, tá? Você vai cair numa página, coloca ali seus dados e vai receber uma cópia dessa planilha no teu e-mail, beleza? Lembrando que ela funciona melhor em computadores ou notebooks do que no celular. Bom, mas tendo essas premissas aqui, a gente tem que descobrir essa taxa de retorno acima da inflação para entender se esse cara vai conquistar o objetivo dele. E para isso, vamos dar uma olhada aqui nessa carteira mais feijão com arroz, que como eu comentei, ele montou há pouco tempo. Então, para simplificar aqui, eu vou considerar que esses ativos aqui dele, de Tesouro IPCA+, 2040, 2050 e 2055, ele adquiriu a taxa do dia em que eu estava gravando esse vídeo, que se você for ver aqui, é um misto de IPCA mais 6,08% e IPCA mais 6,13%. Só que antes, tá, de você pegar essa taxa aqui, né, que é a inflação mais uma taxa, vim aqui colocar na planilha 6,13%, eu tenho que te mostrar que, na verdade, o que a gente tem que calcular é o retorno já descontado de custos. E aí, como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente tem que fazer algumas projeções. Primeiro, de qual a rentabilidade que esse cara tem, e aqui como eu te mostrei, vamos considerar que uma média de 6,10%. Depois, de qual a inflação que a gente está projetando para o futuro, porque esses títulos aqui atrelados à inflação, eles rendem a inflação
mais uma determinada taxa. E aqui eu vou considerar 5,89% ao ano, porque foi a inflação nos últimos 10 anos média. Então vou botar aqui 5,89% ao ano. Aí com isso, tá, você descobre o retorno bruto. Se quiser a fórmula, não é só somar um mais outro, é 1 mais taxa prefixada vezes 1 mais inflação projetada menos 1. Como o prazo desejado do Ricardo é de algo entre 10 a 15 anos, eu vou projetar aqui que esse cara vai passar 13 anos investindo. Com isso, tá, ele vai ter um retorno de cerca de 354%, e aqui um parênteses, tá? Como os ativos que ele está investindo, eles vencem daqui a 16, 31 anos, o retorno pode ser diferente do que esse. Tá? Se lá na frente a taxa desses ativos estiver menor, o retorno dele pode ser um pouquinho superior. Se a taxa estiver maior, pode ser um pouquinho menor, mas por simplificação, estou te mostrando aqui quanto é que renderia por 13 anos um ativo que rende 12,35% ao ano. Para quê? Para a gente tirar o imposto de renda, a alíquota de 15%, e ver quanto isso aqui renderia já descontado da inflação e de custos ao ano. E aqui essa parte da carteira dele eu vou estimar que renda 5,09%. Lembrando, né, 44% da carteira dele é renda fixa atrelada à inflação, e a outra parte, os outros 55%, eles estão majoritariamente nesse ativo aqui, nessa LCA do Banco do Brasil pós-fixada. Tá? Ele tem um pouquinho aqui de CDB do Bradesco e do Banco Master, mas eu vou simplificar e calcular quanto tende a render essa LCA pós-fixada. Uma LCA, ela não tem incidência do imposto de renda, então o retorno dela já é líquido, por isso ela tende a render um pouco menos. Essa LCA desse investidor, ela rende 89% do CDI. Então eu vou projetar qual é o CDI no futuro, já vou te falar como é que eu vou fazer isso, para a gente entender quanto tende a render esse ativo aqui já descontado da inflação. Lembrando que aqui vamos usar a mesma inflação projetada de 5,89%. Bom, a gente não sabe qual vai ser a taxa Selic de hoje para os próximos 13 anos, mas a gente sabe como é que foi a taxa Selic dos últimos 10 anos. Então eu vou calcular aqui na calculadora do cidadão quanto teria rendido nos últimos 10 anos um investimento de 100% do CDI. Vou botar aqui corrigir R$100, corrigir o valor, pode ver que teria rendido aí 142%. A gente tem que aí transformar essa taxa numa taxa anual. Cara, você não precisa aprender exatamente tudo isso. Eu quero te mostrar como é que eu estou calculando qual vai ser a rentabilidade esperada desse cara de acordo com o que a gente tem acesso. Então, se eu pegar aqui a calculadora do Clube dos Poupadores, né, de taxas equivalentes, e quiser descobrir quanto teria sido o retorno anual de um investimento que retornou 142% em 10 anos, esse retorno é de 9,27%. Então, se eu calcular aqui uma Selic daqui para frente média de 9,5%, a gente vai estar calculando uma rentabilidade descontada da inflação de 2,42%. E aí você pode estar perguntando, Ramiro, por que isso aqui rende tão menos do que o Tesouro IPCA+? E a resposta é que um ativo pós-fixado, como essa LCA, ela tem uma curva de rentabilidade linear, como isso aqui. Essa é a rentabilidade do Tesouro Selic, por exemplo, que todos os dias sobe um pouquinho. Isso em todos os anos. Já um Tesouro IPCA+ com vencimento longo, ele tem um gráfico que parece a Bolsa de Valores. Pode ver que o Tesouro IPCA+ com vencimento em 2050, ele chegou a cair bastante entre 2013 e 2014, caiu mais de 30%, depois subiu bastante, depois caiu rápido na crise do Covid, depois voltou. Então tem um risco que não é de crédito, mas é risco de mercado, e se o investidor quiser correr esse risco, ele tem que aceitar um retorno maior. Bom, mas basicamente aqui a gente tem 55% da carteira desse cara rendendo 2,42% e 45% da carteira dele com a estimativa de render 5,09% ao ano acima da inflação. Ou seja, a gente tem aqui uma estimativa de que essa carteira tenha uma rentabilidade de longo prazo de 3,62% ao ano acima da inflação. Eu vou ser bacana com esse investidor e vou botar até um pouco mais do que isso. Vou calcular 4,2%. Então, voltando aqui para o plano financeiro, esse cara aqui pode esperar sua carteira render 4,2% ao ano acima da inflação, e assim ele vai conquistar a liberdade financeira em cerca de 20 anos, que é um pouquinho mais do que ele desejaria, e até por isso ele nos procurou. Ele queria aumentar o potencial de retorno da carteira dele, que está bem investida. Para contexto, 4,2% ao ano acima da inflação, sem correr grandes riscos,
é uma boa taxa, esse cara está investindo bem. Até porque eu já falei com centenas de investidores em situações parecidas com a do Ricardo, né, que trabalha muito, não tem muito tempo para se dedicar às finanças, de que não tem muito conhecimento, não se sente muito confortável. Só que esses outros caras acabam enchendo a carteira de COI, enchendo a carteira de ativos ruins, com pouca transparência, como os COIs, né? Os COIs são um terror. O último vídeo de análise de carteira eu falei bastante sobre isso. Então o que eu mudaria na carteira aqui do Ricardo, sabendo que a gente conversou com ele e ele estaria disposto a assumir um pouco mais de risco? Vou te mostrar aqui a nossa planilha de simulação de carteiras, só para te mostrar que outra forma de calcular o retorno futuro é olhando para o retorno histórico. Então eu vou calcular aqui, daí teria rendido uma carteira 45% títulos atrelados à inflação com vencimento mais longo e 55% com rentabilidade igual ao do CDI, para você ver que deu ali parecido com os 4,2% que eu estou considerando, isso de 2014 até aqui. E isso com uma volatilidade de cerca de 5%, uma maior queda histórica de 5% também, né? Porque Tesouro e IPCA+, eles têm a volatilidade como eu te mostrei. Então o que eu faria aqui para esse cara é montar uma alocação de ativos, uma divisão de ativos com 70% de renda fixa, ou seja, mantendo a característica que ele busca, que é mais renda fixa na carteira, usando um pouco melhor os limites do FGC para a gente comprar ativos de crédito privado, rendendo um pouco mais do que os títulos públicos e usando estratégias quantitativas, que é o que a gente faz aqui no Clube do Valor, para selecionar ações, fundos imobiliários e ativos de renda fixa de crédito privado. Montaria uma carteira com 10% em ações brasileiras, 10% em fundos imobiliários, 10% em ações norte-americanas, 20% em renda fixa pós-fixada com crédito privado, 20% em pré-fixada e 30% em renda fixa atrelada à inflação. Claro que a gente não trabalha de graça, a gente cobraria uma taxa para isso aqui. E historicamente, nos últimos 10 anos, já líquido de imposto de renda das taxas e da inflação, o que a gente teria visto aqui é um desempenho de 5,58%, com uma volatilidade similar, até um pouco menor, e uma maior queda similar também. Ou seja, a gente manteria o mesmo nível de risco de mercado, de zigue-zague, aumentando o potencial de retorno por estar investindo com boas estratégias e criando um pouco de peso em ativos de renda variável. E se a gente manter todas as premissas aqui de aportes, de patrimônio inicial e aumentar a taxa de retorno projetada para 5,5%, esse cara vai ter que conquistar um patrimônio menor para gerar a mesma renda e a carteira dele vai render mais. Ele vai chegar lá na frente financeiramente independente 7 anos antes do que investindo da forma que ele está investindo hoje. E de novo, é uma boa forma. 7 anos de vida é bastante coisa e essa é a diferença de você investir mal e investir bem. Esse tipo aqui de trabalho que a gente faz para os nossos clientes de Wealth no Clube do Valor. É assim que a gente atende mais de 1.000 famílias, que a gente já cuida hoje de mais de 2 bilhões de reais de patrimônio de terceiros. E se você tem um patrimônio grande, tem 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões ou mais, e quer entender como é que funciona o nosso trabalho, eu quero te convidar para uma conversa gratuita. Uma sessão de consultoria gratuita, que é a primeira etapa aqui do serviço, em que a gente entende onde é que você quer chegar, entende teus planos, entende como é que você está investindo e te ajuda a ter mais clareza na hora de tomar suas decisões. E é claro, se você gostar do nosso trabalho, a partir dessa sessão gratuita você pode nos contratar, beleza? Eu vou deixar aqui o link para um formulário para você preencher e solicitar um contato nosso. E aqui, se você gostou desse vídeo, o link para a playlist de vídeos da série analisando a carteira de inscritos. Por hoje é isso, um grande abraço e até mais.